Boa noite a todos meus amigos ouvintes do vlogger do Conde Lope de la Villanueva. O senhor Douglas Levita se arroga de ter um curso de teologia e ainda afirma que o professor de história da igreja dele foi um tal de Frank Ferreira. Eu fico pensando com meus botões, que diabos de curso de teologia é esse que não te ensina nem mesmo a história das heresias no curso da igreja? Por quê? Quando você chega num vídeo e diz que existe uma divisão entre a natureza humana e a natureza divina de Cristo, como se essa natureza não se comunicasse na mesma pessoa quando foi gerado no ventre de Maria, e quando você repete o nestorianismo, depois que o nestorianismo foi condenado por unanimidade, não somente pela Igreja Católica, como também até mesmo pela Reforma Protestante, uma vez que Lutero e Calvino jamais negaram o epíteto do Theotokos, nós podemos perceber o quanto Douglas Levita é capaz de levar o cristianismo a um estado completo de degeneração. Mas para um sujeito que gravou um vídeo afirmando que cada segmento e cada pessoa tem algum tipo de heresia, é óbvio que nós não vamos encontrar nenhuma ortodoxia, nenhuma verdade, porque ele está dizendo que cada pessoa tem um ponto de vista de mentira. Ora, mas o que pode definir a verdade e a mentira dentro da concepção cristã? O apego à Bíblia? Ora, todo mundo inventa qualquer mentira em nome da Bíblia, então a Bíblia não pode ser uma referência segura para afirmar a fé cristã, justamente porque cada um se arroga a autoridade de interpretar a Bíblia subjetivamente e, por conta disso, logo, a Bíblia não se torna autoridade, mas sim a pessoa que interpreta a Bíblia. Em outras palavras, Douglas Levita, o fodão, gostosão, nestoriano, se arroga a ser muito mais correto na interpretação da Bíblia do que milhares ou milhões de pessoas que seguram a mesma Bíblia que a dele. Por outro lado, ele falou que a igreja não segue a Bíblia. É justamente o contrário, meu filho. Primeiro porque a igreja precede a Sagrada Escritura. Em que ponto precede? Obviamente que o Antigo Testamento foi escrito antes da igreja surgir. Mas a Bíblia, quando nós falamos de Bíblia, ou seja, o conjunto de livros, quem o afirmou como canônico e quem teve autoridade para afirmar a validade dos evangelhos, a validade das cartas de Paulo, Pedro, João, Judas e outros, quem afirmou isso foi a igreja. E a igreja afirmou isso porque ela tinha autoridade para tanto. Porque ela guardava uma tradição e a escritura acompanhava a narrativa oral dessa tradição. É justamente o contrário. Então quer dizer, existe um vínculo entre a canonicidade da Bíblia e a própria história da igreja. E até o século IV não havia uma definição formal e canônica da Bíblia, pelo menos na igreja. E por quê? Porque a igreja tinha o costume, tinha as práticas litúrgicas, e essas práticas litúrgicas acompanhavam a Sagrada Escritura. Só que, quando houve a infiltração herética, gnóstica, como de outros segmentos que eram estranhos ao cristianismo, e começaram a criar suas próprias escrituras, foi preciso que a igreja chegasse, sentasse num concílio ou em vários concílios e afirmasse, olha, tais textos são inspirados por Deus conforme a nossa autoridade determina. Porque nós, como corpo místico da igreja, decretamos isso. Então foi assim que a sua Bíblia, senhor Douglas Levita, foi feita. E não o contrário, ninguém pegou uma Bíblia e criou uma igreja. Foi justamente o contrário. A Bíblia foi construída a partir do processo da história da igreja. Até porque a Sagrada Escritura, na verdade, são sagradas escrituras. Na verdade, são vários textos que depois foram reunidos num livro e nós chamamos de Bíblia. Então, a Bíblia acompanha a tradição da igreja. Como também, se nós analisarmos a chamada Bíblia judaica, ou a Tanar, como eles chamam, segue a tradição rabínica. É muito simples e cristalino e mostra que
como já falei aqui, o seu curso de teologia não ensinou patavina. Ensinou a ser apenas mais herético ainda, porque você está negando um princípio fundamental do cristianismo. Vou repetir desenhando essa aulinha a respeito do porquê Maria ser mãe de Deus. Deus se faz homem e se faz filho de Maria. Porque Cristo é homem e Cristo é Deus. Mas o que você faz? Você separa a natureza humana e a natureza divina de Cristo. E além de você cometer essa aberração, você diz que Cristo se torna pecador. Aí eu pergunto, meu filho, por que eu acreditaria em Jesus Cristo se Jesus Cristo também tem uma natureza pecaminosa? Ao afirmar isso, você simplesmente cometeu uma blasfêmia. Ele não pode ser imperfeito. Quando você diz que Deus se fez pecador, você está dizendo que Deus herdou o pecado original. Não percebeu isso não, seu idiota? É por isso que a Igreja Católica, trabalhando doutrinariamente na questão cristológica, percebeu que Maria, cheia de graça, não poderia gerar da sua carne algo pecaminoso. E por conta disso, ela foi isenta do pecado original pelos merecimentos de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Alguém vai dizer assim, mas todos estão destituídos da glória de Deus, não há um justo sequer, e blá blá blá. Mas pera lá. O fato de alguém estar destituído da glória de Deus não significa que ela não tenha a graça de Deus. Só que Maria não somente tem a graça em sua plenitude pelo fato de ela ter sido escolhida por Deus, como também a plenitude de não ter sido tocada pelo pecado original, justamente porque ela tem essa missão, que é gerar o Filho de Deus, que também é o próprio Deus. É tão simples destruir tua narrativa, cara. E você comete uma barbaridade dessa. Você comete duas barbaridades. Primeiro, ressuscita uma heresia que nunca foi aceita nem pela tradição protestante. Foi negada até por eles. Segundo ponto, você afirma que Cristo é pecador. Então, se Cristo é pecador, não é Deus. Você está dizendo que a humanidade de Cristo não implica pureza. Então me diga, em que ponto Cristo é homem e Cristo é Deus na Sagrada Escritura? Observe que eu estou falando de duas naturezas. Eu não vou cair na heresia monofisista que diz que Deus só tem natureza divina. Mas Deus, enquanto homem, é um homem perfeito. Justamente porque também é divino. Duas naturezas, humana e divina, numa mesma pessoa. Ele não pode ser imperfeito. Quando você afirma isso, você está dizendo que Jesus Cristo herdou o pecado original. Como é que Deus pode herdar aquilo que de fato contradiz a sua providência? Percebeu, idiota? Ou eu preciso desenhar para você? Faz o seguinte, Douglas Levita. Para de falar besteira. Vá realmente procurar um livro de história da igreja, sério. Um livro de teologia, sério. E não essas mequetrefes, essas porcarias protestantes. Porque esse Frank Ferreira não te ensinou nada de teologia, pelo que eu estou vendo. Ou então, estuda a história das heresias cristológicas. Arianismo, sabelianismo, nestorianismo, enfim. Aí você vai ver o quanto você está falando besteira. O quanto você quebra uma tradição. O quanto, na prática, a fé cristã não se resume a dizer que todo mundo tem uma heresiazinha. Isso fica por sua conta. Porque você, no fundo, vive o eterno ceticismo. Para você se salvar do ceticismo, você precisa se afirmar como verdadeira autoridade para interpretar a Sagrada Escritura. Ainda que você diga que a sua interpretação é da Sagrada Escritura. Como milhões de outros idiotas também falam a mesma coisa. Ou existe uma autoridade legítima ou não existe. Se não existe autoridade legítima para interpretar a Escritura, não existe verdade bíblica. Não existe verdade cristã. Não existe dogma. Ou seja, atitude pueril, irresponsável, leviana, tipicamente de um moleque. É isso que eu posso dizer.